Tudo bem, pessoal? Passando rapidinho para convidar todos para o meu artigo na Veja dessa semana. Eu paro num conceito que é muito provocativo, desenvolvido, na verdade, por um teórico americano chamado Rod Henderson, que é o Luxury Beliefs, ou seja, crenças de luxo. Eu gosto de falar assim, retórica de luxo. Coisas que a gente diz ou coisas que acabam sendo estratégias de distinção, de posicionamento social, mas que basicamente são irresponsáveis, são discursos que a gente dá, né? A gente, que eu digo assim, quem tem condições de dar, mais para sinalizar virtude, né? Para criar uma boa repercussão naquele que diz. Em geral tem associação assim, um pouco com politicamente correto, com grandes causas, mas a gente está muito pouco preocupado com as consequências que aquele discurso realmente produz lá na ponta na sociedade, especialmente com as pessoas que, teoricamente, deveriam ser ajudadas por esse discurso, né? Isso foi desenvolvido por um jovem americano, um teórico intelectual americano, chamado Rod Henderson, né, que estudou, agora está em Cambridge, estudou em Yale. A gente podia imaginar que ele é um cara muito bem sucedido por estudar nessas grandes universidades, mas ele é um jeito que veio de uma situação de pobreza na vida dele. Ele passou de... A mãe dele tinha drogadição, o pai dele nunca conheceu, e ele morou na rua, passou por abrigos, acabou sendo adotado, famílias complicadas, etc. Num certo momento ele conseguiu dar a volta por cima, entrou no exército, acabou conseguindo uma bolsa, enfim. Ele deu um pouquinho de sorte, obviamente tem um pouco do talento dele, mas quando ele chegou lá, em Yale, em Cambridge, ele se deu conta como os colegas muito mais ricos, né, davam um discurso que, teoricamente, em favor dos mais pobres, que, na verdade, criavam, na verdade, uma enorme dificuldade para os mais pobres. Era um inferno na vida dos mais pobres. Um deles era... Ele dá alguns exemplos, assim, né? Um deles era o Funding Policy, né? Então, assim, uma elite meio acadêmica ou ativistas, né, com uma visão ideológica, contrários à polícia. Então, tirem os orçamentos das polícias, né? Mas ele diz assim, mas quem vai sair perdendo lá na ponta é o cara que mora em bairros mais pobres, menos, entre aspas, privilegiados e com mais criminalidade, que vai ficar, na verdade, sujeito à ação lá do crime, porque é defunding policy, né? Então, police, né? Então, assim, então esse é um pequeno exemplo dele, né? Eu me lembrei no Brasil, eu sempre me lembro o cara que defende. Esse dia eu pensei muito nisso, né? O cara diz assim, olha, eu amo o SUS, eu pessoalmente gosto muito do sistema universal de atenção à saúde, não da gestão, né? Mas as pessoas dizem, não, eu amo o sistema é ótimo, né? A gestão, todo o pacote, digamos, né? E aqui a gente tem que distinguir essas coisas. Mas as pessoas que dizem isso, em geral, têm plano de saúde privado, né? Então elas têm a proteção do mercado. Se elas têm uma doença grave, elas são quase que imediatamente atendidas no mercado privado, né? Enquanto tem quem depende do sistema público estatal, né, demora meses, muitas vezes, para ser atendido. Eu tive, no meu círculo de amizades muito próximos, recentemente, um caso como esse, um querido amigo que não tem plano de saúde. Ele teve que esperar pouco mais de 4 meses para um primeiro atendimento, primeiro tratamento de câncer, né, que num convênio privado seria tratado imediatamente seria tratado, né? Mas as pessoas elas parece que não percebem essa desconexão, defendem um tipo de sistema, digamos assim, né, que lá na ponta é muito prejudicial para as pessoas que elas teoricamente queiram ou defendem ou querem favorecer ou se dizem favoráveis, né? Se dizem favoráveis, né? Então, há muito, eu não vou aqui dar muito spoiler sobre isso, mas é muito curioso isso, essa irresponsabilidade da maneira como a gente acaba construindo certos tipos de narrativas, digamos assim, né? Uma delas, para terminar aqui, diz assim, vamos criticar o mérito, a cultura do mérito na sociedade, né? Não é o mérito que define, não é o mérito que é importante, são as condições sociais, assim por diante. Bom, para quem está com a vida ganha, né? Quem ou nasceu bem, ou se deu bem por N razões, ou fez sucesso, então, seja por motivos de sorte ou azar, nascimento ou não, ou trabalho duro, não importa aqui, né? É relativamente fácil fazer isso, falar isso, né? Mas para quem está
está numa posição menos favorecida, né, e que não tem, eventualmente, todas essas condições, apostar no quê? No trabalho duro, nas escolhas, na disciplina, no mérito, uma coisa que a gente tende a chamar de mérito, é a melhor alternativa. Às vezes é a única alternativa. E não é à toa que muitas vezes a própria filiação religiosa, né, que dá ao indivíduo uma disciplina pessoal, né, que digamos assim, de alguma maneira, incute valores, né, incute disciplina, né, valoriza certas questões na vida importantes, na direção do que nós chamamos de mérito, faz muita diferença. De verdade, de fato, na vida das pessoas, não na retórica de quem não precisa, no fundo, disso. Né? Então é muito fácil, muitas vezes, dar um certo tipo de discurso, né? Dar um certo tipo de discurso, mas cujo efeito lá na ponta é muitas vezes contraditório. Né? Isso seriam assim, um luxury belief, são crenças de luxo, que muitas vezes são utilizadas como estratégias de distinção. É como usar uma bolsas Birk, né? Da Hermès, né? Ou seja, você usa e você tem ideias que geram distinção, que pegam bem, que vão bem no mercado, né, digital, né, das sinalizações de virtude, etc., mas cujas consequências, cujos efeitos na sociedade não são necessariamente tão positivos assim. Mas, enfim, é um tema bastante interessante, bastante provocativo, está lá no artigo. Convido para leitura de todo mundo. Semana que vem eu volto aqui. Grande abraço.